Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite, seja qual for o horário que você esteja assistindo. E bem-vindo à Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de 2020. Eu me chamo Atos Apolo Silva Borges e eu vou apresentar aqui brevemente o meu trabalho junto com o meu orientador, que se chama Identificação e Classificação de Processos de Transferência PB e LE utilizando RNA do tipo MLP. Certo? Os participantes desse projeto são, no caso, eu, Atos Apolo Silva Borges, como eu já disse. Eu sou um mestrando no programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica da UFP, e o meu orientador é o professor Fábio Rocha Barbosa. Ele é doutor em Engenharia Elétrica, docente do Departamento de Engenharia Elétrica também. Aqui um breve resumo da nossa apresentação. Eu vou estar apresentando para vocês uma breve introdução, o que é a nossa pesquisa, o nosso objeto de pesquisa, quais são os objetivos e hipóteses que nós estamos buscando na nossa investigação, nossa metodologia. Eu vou escrever o que são os fenômenos que nós estudamos, o tipo de algoritmo que nós usamos, algumas ferramentas que nós utilizamos para nos auxiliar, os principais resultados e algumas conclusões e algumas melhorias que nós podemos fazer no futuro da nossa pesquisa. Bom, aqui eu vou começar descrevendo para vocês o nosso objeto de pesquisa, que no caso são os processos de transferência grafofônico-fonológica. O que seriam esses processos? Quando uma pessoa normal, um falante nativo de português, por exemplo, ele observa um texto, esse texto vai gerar um padrão de ativação no cérebro da pessoa, quando ele observa esse texto, e esse padrão de ativação ele relaciona os grafemas que nós vemos na tela, como letras, palavras, frases, ele vai relacionar esses símbolos escritos à fala, e nós somos capazes de ler aquilo que nós estamos vendo. Então, isso acontece a partir do padrão de ativação das sinapses do nosso cérebro, que a gente chama de padrão linguístico nativo. Já quando um estudante começa a aprender uma nova língua, digamos um inglês, começa a surgir um novo padrão linguístico no cérebro desse aluno. Então, o que é que acontece? Quando o aluno observa um texto na nova língua, o que é que pode acabar acontecendo? O novo padrão linguístico, ele ainda é fraco, ele é recente, ele não é tão dominante como o padrão linguístico nativo, então acaba ocorrendo transferência de conhecimento, acaba ocorrendo uma interferência das sinapses do sistema linguístico nativo para o sistema linguístico que está sendo aprendido. E a gente chama esse processo de transferência grafofônico-fonológica, porque ele acontece no processo de grafia, de escuta e de produção de fala. E qual é o objetivo da nossa pesquisa? É investigar uma possibilidade de identificar esses fenômenos de forma automática, de forma automatizada. Quais são as nossas hipóteses? É de que, obviamente, é possível classificar esses fenômenos de transferência, senão a gente nem tentava. Que as frequências formantes são capazes de caracterizar esses processos. Frequências formantes, eu vou explicar mais na frente, eles são um tipo de descritor de áudio, um descritor matemático de áudio. E os coeficientes meio-septrais também são capazes. Então, coeficientes meio-septrais são outro tipo de descritor de áudio, descritor matemático de áudio. Na metodologia do nosso trabalho, nós escolhemos alguns fenômenos de transferência, não escolhemos todos, porque existem vários catalogados. Escolhemos alguns dos principais, que são, por exemplo, o apagamento de H, em palavras como, por exemplo, a palavra humor. Um estudante não nativo brasileiro, ele acaba produzindo humor quando ele vai ler essa palavra. Por quê? Porque ele observa a palavra e o padrão de ativação do português ele é muito mais forte no cérebro desse aluno. Então, ele tenta reconstruir a fonotaxe do português e ele acaba produzindo humor, que é um cognato com a palavra, é um cognato entre o português e o inglês. O apagamento de H em palavras começadas por HY, foi o segundo fenômeno que a gente escolheu. Palavras do tipo hyper, a pronúncia correta é essa, hyper. O estudante brasileiro ele acaba produzindo hiper, numa tentativa também de reconstruir o padrão linguístico do português. O outro foi a pronúncia de H em palavras começadas por HY.
Então, o estudante, quando ele observa a palavra hydroxy, por exemplo, ele acaba produzindo hidroxy. Ele acha que ele transforma o som do Y, o ditongo, que é um hydroxy, ele transforma numa simples vogal, hidroxy. O quarto fenômeno que a gente escolheu foi a pronúncia de K em palavras começadas por KN, por exemplo, a palavra knives. A pronúncia correta, o K é mudo. E já quando um brasileiro inexperiente ele tenta falar o inglês, o padrão do português acaba fazendo ele pronunciar knives. E a sonorização de S. Esse é bem comum, especialmente em falantes avançados de inglês, em palavras do tipo palavra case. A palavra case ela é pronunciada nativamente dessa forma, case. Mas o brasileiro acaba produzindo case, com Z. Ele sonoriza esse S, algo que não é próprio da língua nativa. O inglês, no caso. Como é que a gente vai fazer a identificação automática desses processos? A gente vai gravar o áudio, a gente vai extrair características matemáticas desse áudio e a gente vai aplicar ele numa rede neural artificial, que é basicamente uma rede de neurônios artificiais que podem produzir sinapses entre si, eles se comunicam entre si, dependendo do peso de cada sinapse artificial, esse neurônio ele vai ser mais ou menos ativado, e essa rede ela é capaz de registrar padrões, ela é capaz de identificar, muito boa em identificar padrões. Então, eu vou colocar matematicamente áudios, informações de fala na entrada da rede neural artificial e ela vai me produzir uma saída, né? Ela vai me produzir, no caso, uma classificação. Ela vai conseguir mapear todos os padrões que acontecem na fala de alguém que comete um fenômeno de transferência e ela vai ser capaz de identificar, esse é um fenômeno de transferência, ou não, esse aluno não cometeu um fenômeno de transferência. No caso, a entrada da nossa rede neural artificial são descritores de áudio. No caso aqui, a gente escolheu frequências formantes e coeficientes mel-sebstrais, que são dois descritores de áudio bem clássicos. E a classificação ela é binária, ela é 1 ou menos 1, ou seja, fenômeno ou não fenômeno. O algoritmo de treinamento que a gente utilizou foi o Levenberg-Marquardt, caso alguém queira replicar os nossos resultados. E para produzir os fenômenos de transferência, a gente utilizou uma ferramenta que se chama Google Tradutor, uma ferramenta muito comum que ela é capaz de produzir fala. Então, por que a gente usou? Porque o Google Tradutor utiliza uma rede neural para produzir fala. E é justamente o que a gente está tentando simular. O processo de interferência de sinapses que estão adaptadas para uma língua produzindo a outra. Ou seja, o que foi que a gente fez? A gente foi no Google Tradutor, colocou nas duas caixas de texto, observe que aqui uma caixa a gente está na opção português, na outra a gente está na opção inglês, e a gente mandou produzir os áudios. Quando o Google Tradutor produz um áudio de uma palavra inglesa, quando eu selecionei a opção para português, ele vai utilizar uma rede neural adaptada para português para produzir uma palavra em inglês, ou seja, exatamente o que acontece no cérebro de um ser humano brasileiro nativo que tenta falar inglês. Então, a gente foi capaz de simular esses fenômenos, a gente gravou com esse software chamado Audacity, gravou o áudio. Com o software PRAT, a gente consegue extrair características desses áudios, frequências formantes e coeficientes mel-sebstrais, e aqui a gente fez uma análise estatística de ocorrência desses fenômenos no Google Tradutor. A gente observou que existe uma alta porcentagem de ocorrência, ou seja, o Google Tradutor ele produz muito esses fenômenos. Ele é uma ótima ferramenta para a gente simular esses fenômenos, exceto no fenômeno PKCV, que foi aquele fenômeno que eu falei que é a pronúncia de K no começo de palavras, com inserção de vogal. Ele só foi 41% de ocorrência, mas mesmo assim a gente teve ocorrência de fenômeno. E aqui a gente tem uma tabelinha que vai basicamente explicar como o nosso software ele foi eficiente na identificação. A gente obteve valores bem altos, perto de 90%, 95% de acurácia, ou seja, a rede ela conseguiu identificar onde ocorria fenômeno e onde não ocorria fenômeno, certo? Com o MFCC foi a mesma coisa, a rede ela conseguiu muito bem, foi até melhor do que com as frequências formantes com coeficientes mel-sebstrais.
Aqui, por exemplo, a gente tem uma fronteira que mostra como é que ficou a decisão da rede neural quando ela observou os padrões de frequência informante. Então, a gente percebe que tem informação muito clara de classes, o que é um prato cheio para a nossa rede neural, que é capaz de traçar essas fronteiras de decisões não lineares. Então, a gente atingiu nosso objetivo de pesquisa, por enquanto, e confirmou todas as nossas hipóteses, certo? A investigação de outros fenômenos é uma coisa que a gente vai continuar na pesquisa. A gente vai selecionar mais dados para conseguir uma melhor generalização dos dados. A gente vai usar outros descritores agora, a gente vai utilizar outras estruturas de redes neurais e a gente vai também testar em alunos reais. Aqui são as nossas referências e muito obrigado. Aqui está o nosso contato, caso você queira entrar em contato. E muito obrigado pela sua atenção.